os atributos da águia que você precisa aprender e os 3 hábitos proibidos que estão matando a sua visão hoje. Eu quero que você reflita em sua mente agora, porque você foi enganado e a maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é um homem e uma mulher morrer com o seu potencial, as habilidades ainda preso dentro de si. E a questão que não quer calar é a razão pela qual vivemos em um mundo onde a mediocridade ela é cultuada, normalizada, porque a maioria das pessoas, embora carregue o DNA da grandeza, se contentam apenas em rastejar na poeira. Eu digo a você, você foi ensinado a ser um pombo, o mundo o condicionou a voar em bando, a ter medo da solidão, a se esconder quando a tempestade chega e a comer a carcaça que a sociedade lhe dá. Você tem asas de 2 metros de envergadura, mas vive no nível do chão. Você está cansado de ser arrastado pela crítica, cansado de ver o seu potencial estrangulado pelas adversidades, cansado de se esconder quando deveria, na verdade, estar subindo. Mas hoje vamos parar de fingir que você é um pardal. Vou expor nesse vídeo as mentiras que o engano tem aprisionado a sua mente e libertar a sua mente através do impacto da verdade. Eu não lhe darei uma filosofia de autoajuda, eu lhe darei princípios sólidos da natureza da águia, que são um segredo por trás de todo grande líder bem-sucedido e bilionário, e de todo indivíduo que impactou a história de uma maneira positiva. Você nasceu para a altitude, não para a poeira. O seu problema não é a falta de potencial, é a falta de atitude. E a pergunta que define o seu futuro não é o que você está vendo, mas sim em que altitude você está voando. Olhe para o céu. Você vê pombos, você vê pardais, você vê urubus. Eles estão sempre voando em bandos, mas próximos do chão, vivendo na zona do conforto, se alimentando de coisas mortas. Mas então a águia, ela não se mistura, não anda em bando, não se alimenta apenas de carcaça fresca. A águia não é a maior ave do planeta, mas é a mais respeitada. Por quê? Porque ela domina a única coisa que separa o sucesso do fracasso, a liderança da imitação. Ela domina a altitude e a atitude. Entenda que ela dominando essas 2 características, ela se destaca. Portanto, eu quero lhe dizer que a maioria das pessoas nesse planeta está vivendo uma vida de pardal, mas com o potencial de águia aprisionado dentro de si. Você foi criado com asas, mas está rastejando no nível do chão. E isso desenvolveu uma crise. E qual é essa crise? É a crise que você está sendo arrastado para baixo por 3 forças destrutivas. E a primeira força destrutiva, ela é a crise do círculo. Você se recusou a pagar o preço da solidão do visionário, está cercado de pessoas que zombam do seu sonho e se contentam com mediocridade e que não param de murmurar. A segunda crise é a crise da vista. Você permitiu que a sua vista, o que os seus olhos veem hoje, o seu saldo bancário, a sua circunstância, estrangulassem a sua visão. O que o seu coração sabe é que é possível. O seu olho é o inimigo do seu destino. Por isso você deve despertar dentro de si a visão, a capacidade de você ver o futuro no presente e se planejar para isso. E a terceira crise é a crise da carcaça. Você está se alimentando de carcaça, informações velhas, fofocas, mentalidade de vítima. O que você consome mentalmente define a sua altitude. E se você continua a comer o que está morto, você se torna um abutre e não uma águia. Entenda que você tem que saber e entender aquilo que você vai alimentar a sua mente irá praticamente impactar o seu futuro. Mas eu tenho boas notícias a você. Entenda que o Eterno, que Deus o chamou para subir. O profeta Isaías disse, mas os que esperam no Senhor subirão com asas como de águia. Isaías capítulo 40, versículo 31.